Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre o efeito fotoelétrico. Utilizaremos muito a radiação eletromagnética. E o que seria a radiação eletromagnética? Radiação eletromagnética é qualquer onda eletromagnética. Ou seja, luz visível, infravermelho, ultravioleta, raio-x, micro-ondas e etc. Agora, por que não utilizamos o nome onda eletromagnética nas aulas de efeito fotoelétrico? Porque não se esqueça que para explicar o efeito fotoelétrico, não podemos considerar a radiação eletromagnética como uma onda. Para conseguirmos explicar o efeito fotoelétrico, a radiação eletromagnética deixa de ser uma onda e passa a ser considerada como corpúsculos, partículas de radiação, que são os fótons. Então não se esqueça que um fóton é um corpúsculo, uma partícula de radiação eletromagnética. Para a gente explicar o efeito fotoelétrico, a radiação eletromagnética ela passa a ter um comportamento corpuscular, né, fragmentado, como se fosse partículas. E aí o fóton é a menor partícula, é o quantum de radiação eletromagnética. Então o fóton é indivisível, inclusive o fóton está entre as partículas fundamentais, como o elétron, né? Ele é indivisível. Ele possui energia, mas não possui massa de repouso. Então a massa de repouso de um fóton é igual a zero. E, afinal, qual é o efeito fotoelétrico? Às vezes, observamos que quando uma radiação eletromagnética, como exemplo a luz visível, incide num corpo metálico, esse corpo acaba liberando elétrons. Elétrons são arrancados da superfície desse metal. Isso não quer dizer que a radiação eletromagnética, ou seja, que os fótons, né, eles se transformam em elétrons. Isso não existe. O que acontece é que os fótons da radiação eletromagnética, dependendo da energia que eles possuem, eles conseguem transferir para os elétrons que estão na superfície desse metal uma quantidade de energia suficiente que esses elétrons acabam sendo literalmente arrancados da superfície desse metal. Então chega fótons, radiação eletromagnética, saem elétrons desse corpo metálico. E aí não se esqueça, por favor, durante todo o curso, que um fóton, que é uma partícula elementar, fundamental, então é indivisível, ele interage sempre, sem exceção, com apenas um elétron, que também é uma partícula elementar, fundamental, indivisível. Nunca, não existe um fóton arrancar dois elétrons ou interagir com dois elétrons, ou dois fótons interagir ou arrancar apenas um elétron. É sempre um fóton, um elétron, sem exceção. Então é esse que é o efeito fotoelétrico. A capacidade, em alguns momentos, né, da radiação eletromagnética, ou seja, dos fótons, arrancar elétrons da superfície de um material metálico. E como utilizar isso na prática? Imagine que aqui, ó, eu tenho um corpo metálico inicialmente neutro. Então, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. E eu vou fazer incidir nesse corpo metálico fótons, ou seja, radiação eletromagnética, com uma quantidade de energia suficiente que consiga arrancar os elétrons da superfície desse metal. Agora pense comigo, se esse corpo estava inicialmente neutro e perde elétrons, ele deixa de ser neutro. Ele passa a ter um número maior de prótons do que de elétrons, afinal ele perdeu elétrons. Então a gente passa a ter um corpo carregado
positivamente. Então a gente consegue, por exemplo, carregar um corpo eletricamente só com a incidência de radiação eletromagnética, de fótons. Inclusive, eu consigo até provocar uma oxidação em alguns materiais só com a incidência da radiação eletromagnética. Com isso, conseguimos criar um circuito elétrico. Olha que interessante. Então aqui eu tenho os fótons, a radiação eletromagnética incidente. Esse corpo aqui é metálico, e aí os fótons possuem uma quantidade de energia necessária, capaz de arrancar os elétrons desse metal que era inicialmente neutro. Consequentemente, esse metal ele fica positivo, afinal perdeu elétrons. Aí pense comigo, ó. Eu vou, através de um fio condutor, ligar esse metal que ficou positivo num elemento neutro, por exemplo, como a terra, como se fosse um fio terra, com resistor no meio do caminho, ó. Consequentemente, se eu analisar aqui, né, entre o metal que ficou positivo devido à radiação incidente e a Terra, elemento eternamente neutro, né, como a Terra, ele não tem potencial. Então aqui entre os dois, ó, a gente cria uma DDP, uma diferença de potencial. Consequentemente, a gente consegue estabelecer uma corrente elétrica, ó, no fio, entre o corpo metálico que está positivo e a Terra, que tem potencial zero, devido a DDP entre os dois. Essa corrente elétrica, ó, ela vai passar por esse resistor, ou seja, esse resistor, que pode ser uma lâmpada, né, pode ser qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, ele acaba funcionando devido à corrente elétrica estabelecida entre o metal que ficou positivo e a Terra. Isso é apenas um exemplo. E é exatamente isso que acontece naqueles sensores de presença, que são utilizados nas portas automáticas, que a hora que você se aproxima ela já abre, né? Se você reparar, o sensor fica bem em cima da porta, ou nesse outro sensor, ó, que eu coloquei aqui como exemplo, que geralmente acende lâmpadas automaticamente, ligam câmeras de filmar, disparam alarmes, né? O material metálico que vai perder elétrons com a incidência da radiação, ele fica atrás desse plástico aqui, ó. Né? Se você olhar o sensor em cima da porta, você vê que tem uma proteçãozinha, mas ele está bem ali atrás. E quando a gente se aproxima, a radiação que a gente emite que provoca o efeito fotoelétrico, e aí cria DDP, cria corrente, essa corrente que dispara o alarme, por exemplo. Aí você pode perguntar, nossa, professor, peraí, você está falando que a gente, ou qualquer outro animal, né, que faz disparar esses alarmes, abrir a porta, a gente emite radiação? Sim, né? Voltando aqui no desenho anterior, ó, imagina um ser humano aqui, ó. O ser humano, ele emite radiação eletromagnética o tempo todo, principalmente na frequência de infravermelho, que é o calor que emitimos. Não se esqueça que o calor é chamado de ondas de infravermelho ou fótons térmicos. É uma radiação eletromagnética. Então o calor que a gente emite, que não é pouco inclusive, que vai provocar o efeito fotoelétrico no metal que está ali no sensor, e aí estabelecendo a corrente elétrica, né, caso esse metal seja ligado na Terra, por exemplo, ou numa região com potencial diferente para criar DDP. Aí no caso dos sensores de presença, essa corrente elétrica criada, ela é muito baixa. Então ela não é suficiente para manter o motor da porta automática funcionando, ou para manter a câmera, né, aquelas câmeras de filmar que começa a filmar só quando a gente entra no ambiente. Essa corrente ela não é suficiente para manter a câmera funcionando, porque ela é muito baixa essa corrente. Mas ela vai funcionar como uma chave de liga e desliga. Então é essa corrente que dispara o funcionamento da câmera,
ou é essa corrente que vai contar para o circuito, né, para o sistema, que o motor da porta deve funcionar e abrir a porta. Aí o motor, a câmera, né, ou o alarme, eles acabam usando a tensão, né, a corrente da própria rede, que daí é uma corrente suficiente para fazer funcionar. Então, no caso dos sensores, especificamente, essa corrente do efeito fotoelétrico, ela vai funcionar apenas como uma chavinha de liga e desliga automatizada. Outro grande exemplo são as placas solares, né? Que é basicamente a mesma coisa, só que funciona como a luz do sol. Então a luz do sol vai incidir nas placas, ó, arrancar os elétrons, né? E aí essas placas que recebem a luz do sol aqui ficam positivas e são ligadas, né, na Terra, por exemplo, ou qualquer outra região, outro corpo com potencial diferente para estabelecer uma DDP, né? Aí no caso, aí você tem a corrente elétrica para ser utilizada. Enquanto tiver incidência de luz solar, essa corrente, né, essa corrente aqui, ó, ela se mantém, né? Ela fica ali. E aí no caso dessas placas solares, devido à quantidade de placas e ao tamanho dessas placas, é bem diferente de um sensor minúsculo como esse, né? E devido também à quantidade de luz solar, de radiação solar, né? Aí elas conseguem criar uma corrente suficiente, por exemplo, para manter lâmpadas ligadas. Aí a corrente criada por essas placas não vai funcionar apenas como uma chavinha de liga e desliga. Elas têm uma intensidade suficiente para fazer equipamentos maiores funcionarem literalmente. Outro grande exemplo que a gente não pode deixar de falar é esse da figura. Esse é até utilizado em laboratórios, é um equipamento mesmo. Então vamos entendê-lo. Então aqui a gente tem um tubo fechado, tá? Lacrado. Geralmente, né, deixa um vácuo dentro do tubo, mas tem outros experimentos que colocam um gás também, né, ou gases. E aí aqui eu tenho uma placa, que é chamada de placa emissora, ela que vai perder elétrons. E aqui outra placa, ambas são condutoras, que é chamada de placa coletora, que ela vai coletar os elétrons que foram emitidos por essa. E aí, ó, a luz ou a radiação eletromagnética incidente é dirigida propositalmente para essa placa. Aí se você olhar aqui, ó, tem um fio, aqui tem outro fio, são fios condutores, e eles são ligados nessa fonte de tensão, numa bateria, por exemplo, numa pilha. E aqui nós temos um amperímetro, que vai marcar a corrente elétrica nesse fio. Aí por que ligamos, né, as placas nessa fonte de tensão, nessa bateria? Se você reparar, ó, aqui é o positivo da bateria. Então essa placa da direita, ó, que está ligado, né, nessa parte da fonte, ela vai ficar constantemente positiva, com potencial positivo. Já esse lado esquerdo aqui da fonte de tensão da bateria é o negativo, eu sei pelo tamanho do tracinho, né? Ou seja, essa placa metálica aqui da esquerda, que é a emissora, vai ficar constantemente negativo. Então olha que legal, ó, ela pode perder elétrons à vontade, que ela fica negativa constantemente, porque ela está ligada no negativo de uma bateria, por exemplo. Então por isso ligar na bateria, porque daí apesar dela perder elétrons, ela vai ficar negativa o tempo todo. A mesma coisa essa placa, ó, da direita, ela pode ganhar elétrons que ela não se neutraliza, ela fica positiva o tempo inteiro, porque ela está ligada no positivo da bateria. Então como é que funciona esse equipamento de laboratório, inclusive? Então a radiação eletromagnética vai incidir na placa ali da esquerda, ó, e aí ela perde os elétrons. Aí os elétrons, como a outra placa é positiva, a placa puxa os elétrons. Então eles são, ó, captados, eles correm para a direita, que eles são atraídos, puxados pela placa da direita. Porém, essa placa, apesar de receber os elétrons que a outra liberou, ela se mantém positiva.
porque ela está ligada no positivo da bateria. A mesma coisa a outra placa. Apesar dela perder os elétrons, né, que foram para a direita, ela se mantém negativa o tempo todo, porque ela está ligada no negativo da bateria. Por isso da bateria aqui. Concluo, a corrente elétrica nesse fio vai ser constante e diferente de zero, né? Então, enquanto a luz incidir nessa placa da esquerda, a radiação eletromagnética, não só luz, e essa bateria manter as duas placas, uma negativa e outra positiva, apesar de uma perder elétron e outra ganhar, a corrente elétrica vai ficar no circuito existindo o tempo todo. Olha que interessante. Então esse amperímetro ele vai marcar uma corrente elétrica diferente de zero o tempo todo, né? E é uma corrente contínua. Da mesma forma que o exemplo anterior, se a gente colocar um resistor aqui, ó, uma lâmpada, por exemplo, qualquer equipamento elétrico, eletrônico, né? Essa lâmpada ou esse equipamento, ele vai funcionar o tempo todo. Então, a grande diferença entre esse equipamento e esse, ó, que eu usei como exemplo anterior, é que aqui eu usei a terra para, como se fosse um fio terra, né? Para criar a DDP entre a placa e a terra e estabelecer a corrente elétrica. Já aqui, ó, nesse equipamento, a própria fonte de tensão que mantém a DDP para estabelecer a corrente elétrica, né? Mantém a DDP, por exemplo, entre essas duas placas, ó. Porém, em ambos os casos, o equipamento ele só começa a funcionar com a incidência da radiação eletromagnética e com o efeito fotoelétrico. Muito legal, né? Agora, quando que o efeito fotoelétrico vai acontecer? Isso depende da radiação incidente, especificamente da sua frequência. Não se esqueça que o que muda a radiação eletromagnética é a frequência. Então, qual está chegando, incidindo? É luz visível, é infravermelha, é ultravioleta, são micro-ondas. E vai depender também do material da placa que está recebendo essa radiação. Vamos ver isso, começar a detalhar isso na próxima aula. Não se esqueça de curtir, né, essa aula se você gostou, se inscrever no canal se você não está inscrito, deixar um oi, né? Assim eu fico sabendo se vocês estão curtindo as aulas. Então na próxima aula a gente dá início ao estudo matemático do efeito fotoelétrico. Bons estudos e até lá!